neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Mas ele respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça. E dá-me tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor.
E chegando-se os fariseus, os saduceus, para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Ouvintes, estas escrituras se encontram em São Mateus capítulo 16, a partir do verso 1 até o versículo 3 nós temos lido. Que o Senhor Jesus Cristo acrescente suas graciosas bênçãos a todos nós enquanto discorremos, meditamos sobre estas Escrituras. Comecemos por aqui, com uma pergunta: quem estava tentando a Jesus Cristo? Pagãos, criminosos, jogadores, viciados, adúlteros? Não. Era uma classe de gente muito fina, muito religiosa. Era o clero, eram líderes religiosos. Agora, estas escrituras que acabamos de citar mostram que Jesus estava repreendendo o clérigo, aqueles líderes religiosos, por não serem capazes de discernir o tempo e o sinal do tempo. Então aqui está um bom assunto para nós: o tempo da unidade e o sinal. Veja só, quem estava repreendendo fariseus e saduceus? O Nazareno, o Galileu, um homem que não tinha nenhuma procedência legítima para eles, não tinha nem currículo a ser apresentado, senão até um nascimento muito duvidoso. É que estava repreendendo a homens irrepreensíveis. Quem ousaria repreender aquele clérigo, aqueles líderes? Ouvintes, ser capaz de discernir o sinal do tempo em que estamos vivendo é o mais importante, é o que se mais necessita, porquanto ninguém pode fazê-lo sem que tenha o Espírito Santo de Deus. Discernir o tempo e o sinal do tempo em que estamos vivendo. Houve um sinal do tempo de Noé. Houve o tempo de Noé e um sinal para o tempo de Noé. Isto é certo? Agora, cabe uma pergunta: quantos perceberam? Quantos reconheceram aquele tempo e o sinal daquele tempo? A civilização, os homens, as mulheres, infelizmente vamos fazer uma declaração muito dura nesse instante. Um cavalo com uma égua, um cachorro com uma cadela, um boi com uma vaca, um galo com uma galinha, discerniu o tempo e o sinal do tempo naquela hora, naquele dia de Noé, e entraram na arca. Os bichos, porcos, entraram na arca, mas os homens civilizados de então
não conheceram o sinal, o tempo e nem tampouco o sinal do tempo. Eu já li alguma coisa daquele grande cientista, Richter. Inclusive, existe aí a escala Richter, não é? E ele estava criticando o seu governo por ter gastado milhões e milhões de dólares para construir um aparelho que pudesse prever os terremotos, os sismos. Então aquele cientista diz que isso é perder dinheiro, é perder tempo, porque os terremotos, os sismos, só podem ser previstos pelos animais, pelo comportamento dos animais e das aves. O profeta desta era estava na Índia e ele assistiu lá um comportamento muito estranho dos passarinhos e do gado. Lá existem muitas muralhas de pedras e os passarinhos se abrigam e fazem ninhos naquelas brechas das pedras, daquelas muralhas. O gado, por sua vez, se abriga do sol casticante daquela região, à sombra daquelas muralhas. Mas qual foi o comportamento dos pássaros, dos passarinhos e do gado num determinado dia? Os passarinhos se arribaram, não ficaram entre as brechas das pedras. O gado foi para o meio do campo e se uniu, fez uma unidade. Isto porque estava conhecendo o tempo e o sinal do tempo. Sabe o que aconteceu? Logo em seguida veio um terremoto. Quem avisou para as vacas, para os bois, para os passarinhos que viria um terremoto? Bom, eles dizem, foi o instinto. Isaías disse com razão, ouvintes, vamos ver o que tem sido o homem, porque assim acabaria todo esse orgulho, essa petulância. Isaías disse, ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos, exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Isaías, capítulo 1, versículo 2, versículo 3. O boi conhece o seu dono, o jumento conhece a sua manjedoura, mas o homem não pode conhecer o seu Criador. O homem não pode obedecer, se não esperar de Deus, como se Deus fosse um escravo, a chuva num determinado tempo para lhe aumentar as riquezas, o sol na hora certa, e que Deus ajude em seus negócios, e mais nada. Mas conhecer o tempo e o sinal do tempo, isso é para quem o Espírito de Deus inspira. Veja só, Jesus falou que a sua vinda seria como um ladrão à noite. E justamente quando as pessoas estivessem inconscientes de sua vinda, trabalhando, vivendo, como se fossem viver perpetuamente aqui na terra, tentando salvar a terra por todos os meios, salvar a natureza através de palavras, não de ação, de todas as maneiras, mas ao mesmo tempo destruindo a terra. Se você vê o que a civilização fez no dia de Noé,
você verá o que a civilização está fazendo nesses dias. Se você conhecer o que a civilização fez no tempo de Noé, você conhecerá o que a civilização está fazendo nesse tempo. Se você lembrar, pelo menos através das escrituras e da história sagrada, o que a civilização e a religião fez no tempo de Jesus, você verá o que ela está fazendo agora, porque ela nunca mudou. Ela é sempre a mesma, ela tem o mesmo espírito. Agora vejam como os homens estariam tão inconscientes de sua vinda, como os antediluvianos estavam inconscientes do dilúvio que viria sobre a terra. Ora, eles estavam tão desprovidos de discernimento que a Virgem concebeu, deu à luz um filho, e eles com as escrituras nas mãos, e não viram o sinal se cumprindo ali. Porque um sinal foi dado, é que uma virgem conceberia. Mas quem podia crer que aquela moça tinha concebido como virgem? Não através de um namoro profano que pode acontecer isso, mas sim por obra e graça do Espírito Santo, para cumprir as escrituras que eles tinham em suas mãos. Foi justamente quando as pessoas estavam tão inconscientes que isto aconteceu. Eles estavam totalmente inconscientes do cumprimento das escrituras no seu determinado tempo, apesar de estar lendo nas sinagogas que a Virgem conceberia e daria à luz um filho. O mesmo está acontecendo, apesar de estarem pregando escatologia, a segunda vinda de Cristo, estão tão inconscientes que a posição e a atitude deles contra o sinal, as escrituras que se cumpriria nesse tempo, mostram, as atitudes deles mostram que eles estão totalmente inconscientes sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Mas vejam, onde poderia se abrigar alguém no dia de Noé? Somente na arca. Onde poderia alguém se abrigar do juízo? Nos dias em que o Filho de Deus se manifestou em carne? Somente em Jesus Cristo. Somente crendo. Onde podemos nos abrigar nesses dias em que o mundo está totalmente inconsciente da segunda vinda de Jesus? Lembremos-nos que lá havia algumas virgens prudentes que foram para encontrá-lo. Na verdade, foram mais algumas. 5 de um lado, 5 do outro lado. 5 representando virgens prudentes. 5 representando virgens nécias, imprudentes, loucas. Representando gente que quer ser cristãos, mas nunca são cristãos. Nunca se enchem do Espírito Santo. Mas, vejam, elas tinham azeite em suas lâmpadas, aquelas prudentes, e estavam prontas. Elas estavam aguardando por aquele sinal. E é justamente para esta gente que está aguardando o sinal da segunda vinda de Cristo que nós estamos falando nesta hora. Estamos falando para milhares, para todo mundo. Mas somente aqueles que estão aguardando a segunda vinda de Cristo e o seu sinal podem receber isto como azeite, como provisão para esta grande preparação do século. O homem tem se preparado para tudo. O homem tem se preparado, inclusive, para a guerra. Com pretextos de fins pacíficos, tem se armado com a bomba atômica e demais coisas. E assim são todas as nações. As que podem, fazem.
As que não podem, não fazem porque não podem. Se pudessem, fariam o mesmo. Os homens que não procedem da maneira como os ricos procedem porque não podem. Se eles pudessem, eles procederiam da mesma maneira. E relativamente falando, todos estão em idêntica situação diante de Deus. Todos, os pobres e os ricos nos dias de Noé, conforme já afirmamos, bois, vacas, porcos, conheceram o sinal do dia, mas os homens não conheceram. O boi conhece o seu dono, o jumento conhece sua manjedoura, mas o homem não conhece o sinal do tempo. A Bíblia promete para esta era em que estamos vivendo um profeta, mas quem pode encontrá-lo nas Escrituras? É aquele grande intérprete das Escrituras? É aquele grande sábio inquiridor do século? Aquele grande doutor em teologia? Não, nunca, jamais. Quem podia encontrar o Filho de Deus na manjedoura? Seriam eles? Não. Seriam poucos, 3 homenzinhos revelados apenas. Quem podia dizer que ali estava o Cristo, o Filho de Deus vivo? Seria Anás, Caifás? Não. Eles disseram que ali estava Belzebu, mas um pescador humilde disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aquele ladrão disse: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem mostrou para aquele ladrão que estava um rei ali? Rei derrotado, sangrando, cujos ossos podiam ser contados, numa hora tão terrível. Mas ele conheceu o sinal do tempo, ele conheceu o rei, ele conheceu o que os grandes homens não conheceram. E eu dou graças a Deus porque pessoas tão humildes e simples, nesse instante, podem agradecer juntas comigo, porque não temos conhecido grandes coisas desse século, mas temos conhecido a coisa maior de todos os tempos, o sinal de Deus para a sua segunda vinda. O Logos de Deus, a coluna de fogo, tem se manifestado novamente sobre o ministério de um profeta de Deus na terra, cuja mensagem vem cortando esses males que tem cegado os povos, cegado aqueles que buscam a Deus como virgens nécias, e tem nos trazido azeite, tem nos trazido a palavra da preparação, e tem nos feito fugir das muralhas, das brechas denominacionais, da sombra denominacional na qual nós nos abrigávamos antes. Mas porque os passarinhos e o gado, ambos saíram dali, todos eles, porque aquelas muralhas iam cair no terremoto, e elas têm caído no grande terremoto espiritual que tem havido na terra. A terra está sucumbindo espiritualmente falando. E quem se salvou desse grande abismo, da grande catástrofe que tem coberto a terra, a iniquidade, o pecado religioso, senão aquele que tem visto o sinal de Deus, manifestado através do ministério humilde e simples de um profeta de Deus? Oh Deus bendito, o que nós temos de pedir ao Senhor é com gratidão em nosso coração, pelo que o Senhor já tem nos dado, pela luz que temos visto neste caminho escuro que andamos. Ó Deus, abençoa todos os nossos ouvintes, que cada um possa ver o sinal do tempo, em tempo de se arrepender, de se converter, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio, teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção
ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família, culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja, Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernáculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página, ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações, o dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Ó meu Senhor, este mundo está em guerra. Ó meu Senhor, este mundo não tem paz. O mundo todo está a morrer de fome e muita gente vive e não sabe o que faz. Há muitos pais que estão matando os filhos e muitos filhos estão a matar os pais. Os terremotos assolando toda a terra. Tudo é sexo, a violência é demais. Os terremotos assolando toda a terra. Tudo é sexo, a violência é demais. Santo que na terra é espalhado se reuniu na grande Jerusalém, e a ciência que se tem multiplicado são o prenúncio que breve virá o amém. Estes sinais que estão acontecendo são profecias que estão a se cumprir, e
Igreja alerta, o Senhor breve já volta. Tudo indica que Jesus não tarda a vir. Igreja alerta, o Senhor breve já volta. Tudo indica que Jesus não tarda a vir. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Salmo 86, versículo 11. Ouvintes, vamos lembrar juntos do grande momento em que estamos vivendo. Bom é que pudéssemos lembrar do grande momento que outros viveram no passado. Momentos decisivos de suas vidas, como no caso dos dias de Noé. Eles não sabiam, com toda a civilização que tinham, o momento, o tempo em que eles estavam vivendo. Caso contrário, não teriam ficado inconscientes acerca do juízo que estava por cima deles e que tão breve aconteceria. É bom a gente viajar pelos séculos atrás e procurar viver entre aquela gente que, pela história, nós sabemos, não soube aproveitar a sua oportunidade. Porque isto nos advertiria, nos adverte, nos chama atenção, porque tudo isto foi para exemplo nosso, diz a Bíblia Sagrada. Jesus disse que ele viria como um ladrão à noite. Isto quer dizer que ele viria justamente quando as pessoas estivessem totalmente inconscientes de sua vinda. Mas devemos lembrar mais uma vez que lá haviam 5 virgens prudentes que tinham azeite em suas lâmpadas e estavam prontas. É certo que a mensagem da vinda do Senhor é para os crentes, para aqueles que estão aguardando o sinal. A Bíblia diz que Deus não faz coisa alguma antes de avisar os seus servos, os profetas. Então, esta mensagem é para aqueles que estão aguardando a sua vinda, o sinal de sua segunda vinda. Não é para aqueles que estão apoiados em suas tradições. Eles se encontram realizados e não precisam de tal mensagem, de tal sinal. Os sinais dados pelo Senhor é dado somente para os crentes. Isto é certo e ninguém pode contestar. Os incrédulos nunca veem isto. Eles passam por cima disto e eles não veem o sinal de Deus. Nós precisamos, em tempo, de lembrarmos que, quando Paulo caiu no caminho de Damasco, muitos deles
puderam ouvir a voz, naturalmente, ou verem que Paulo havia caído, mas não viram o que Paulo tinha visto. Por isso que nós precisamos agora voltarmos atrás àqueles acontecimentos. Eles não viram o que Paulo tinha visto. Aquela luz estava lá quando João Batista se colocou de pé diante da multidão e milhares lá na margem, inclusive o clérigo, inclusive os sábios, os líderes religiosos estavam lá, grandes homens. E João disse, ele mesmo, ele era testemunha de ter visto o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele, e uma voz dizendo, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Agora notemos que ninguém viu isto a não ser João. Isto era somente para ele, mas para ninguém. O sinal lá no Egito, quando o sangue deveria ser exposto nos umbrais da porta, aquilo não valia nada para o egípcio. E naturalmente zombava daquilo. Veja, esse povo está ficando louco, matando ovelhas, cordeiros e passando sangue nos umbrais das portas. Que loucura é essa? Eles não podiam saber o que era aquilo. Eles não podiam compreender aquilo. Mas somente o israelita sabia o que aquilo significava. Vejam só, para os egípcios, o sangue nos umbrais da porta não valia nada. Não tinha nenhum valor. Mas para um israelita fiel e obediente, aquilo significava a salvação. Nós temos outro exemplo também, quando aquela grande cidade, Jericó, deveria ser destruída pelo poder de Deus em favor de Israel. Então aqueles vigias foram acolhidos por aquela meretriz Raabe. E o que aconteceu? Eles fizeram um pacto com ela de não destruírem sua casa, mas se ela obedecesse ao que eles pediram a ela para fazer. A condição estava somente nisto, mas ela deveria crer naquilo. O que era aquilo? Uma grande coisa? Uma grande interpretação de um grande teólogo? Não, era apenas um cordãozinho vermelho. Aquilo não significava nada para os soldados de Jericó, para os vigias de Jericó, para o exército de Jericó. Aquilo não significava nada para as damas, para as madames, para os religiosos de Jericó. Mas para Raabe, aquele cordão vermelho significava muita coisa. Ela sabia o tempo em que estava vivendo e conheceu o sinal daquele tempo. Notemos isto. Para aquele povo, um cordão vermelho não valia nada. Ela pôde pendurar aquele cordão vermelho na porta de sua casa e ninguém podia saber do que se tratava. Mas ela sabia. Quando foi dado um sinal, o filho se manifestou na Virgem Maria. Ninguém sabia de quem era aquele filho, mas ela sabia. Eles podiam colocar suspeitas sobre ela, e com razão. O próprio José, sendo um justo, intentou deixá-la secretamente para não infamá-la.
Mas Deus não o deixou precipitar-se de tal maneira e cometer tal injustiça, mesmo de acordo com a lei. Ele tinha direito de repudiar a Maria, porquanto ela estava grávida quando ele a recebera. Mas o que aconteceu? O anjo de Deus disse para ele que o que estava no seu ventre era concebido por obra e graça do Espírito Santo. Não importa que a sociedade suspeitasse de Maria. Para começar, ela não tinha nada com a sociedade antes. Por quê? Ela iria ouvir a sociedade depois? Importa o que ela tinha ouvido do anjo do Senhor e o que o seu coração disse: cumpra em mim segundo as tuas palavras. Ela sabia que o sinal de Deus e o seu tempo estava ali. O cumprimento de que uma virgem conceberia estava se dando ali através de seu ventre, de sua vida. A essas alturas não importava para ela o que pensassem dela, o que dissessem dela, o que falassem dela. Isso não lhe interessava. Ela sabia de quem era o filho. Oh, sim, Noé sabia de quem era a sua mensagem. O ceguinho ao qual Jesus curou lá em São João, capítulo 9, sabia também. Ele disse: se ele é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, é que eu era cego, mas agora vejo. Ele sabia de quem ele tinha recebido a sua cura. Quem havia aberto os seus olhos? Nós sabemos de quem é a mensagem que temos crido. Não importa que digam que ela é falsa. Não importa que diga que venha de um falso profeta. Importa o que ela tem realizado em minha vida particularmente. Paulo disse: eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Não para guardar os seus pensamentos próprios acerca de Deus, não para guardar uma doutrina humana. Amados, quando o sinal de Deus não é visto no seu devido tempo, aquilo significa maldição para aquele povo que não pode ver o sinal de Deus em seu tempo próprio. Consequentemente, aquele sinal de Deus que não foi visto pelos cegos do dia é salvação para aqueles que viram. É perdição para os que não veem, porém salvação para os que veem. As mesmas águas que afogaram os antediluvianos foram aquelas mesmas águas que levaram a arca de Noé para cima. Esse mesmo Espírito Santo que eles julgam ter, simplesmente porque falam línguas, simplesmente porque curam enfermos e qualquer coisa assim, é o que os condenará no dia de juízo. Na verdade, é Ele o que nos salva. Na verdade, é Ele quem nos conduz à vida eterna. Ele é o sinal de Deus. O Espírito Santo é o sinal de Deus. Em cada tempo Ele operou conforme Ele deveria operar. No tempo de Lutero Ele operou simplesmente com salvação pela graça. E aquilo foi o suficiente para que Lutero fosse excomungado e aqueles que crescem em sua mensagem sofressem terrivelmente. Mas o Espírito Santo não ficou parado com aquilo. Aquele foi um sinal para o tempo de Lutero. O sinal para o tempo de Wesley foi a santificação. E no tempo dos pentecostais, assim chamados, foram os dons espirituais. Mas agora,
é a fé genuína em toda a palavra de Deus. É o novo nascimento verdadeiro para que se cumpra aquilo, e quem é santo se santifica-se ainda. Mas aquele que é sujo, suja-se ainda mais. O pecado tornou-se uma coisa social. Tem perdido totalmente a noção do que é pecado. Isto por quê? Porque não tem conhecido o sinal, nem tampouco o seu tempo. Aqueles magos conheceram o sinal, o zodíaco, as estrelas, em uma linha perfeita naquela constelação. Puderam levar aqueles homens aonde estava o sinal do dia, onde estava o cumprimento das Escrituras naquele instante, onde estava o Salvador. Eu pergunto, o que você tem olhado, o que você tem crido, está te conduzindo aonde? Para a manjedoura? Para a humildade? Para a simplicidade? Para um espírito humilde, sincero, honesto, puro de coração? Ou está te conduzindo para um espírito altivo, elevado, presunçoso, que deseja somente fama, dinheiro, sexo, vícios, etc., folguedo da carne, modas imundas e demais coisas, liberdade da carne? Que bússola está te dirigindo? Que estrelas está lhe conduzindo? Está servindo de orientação para você? Uma estrela é um pastor, de acordo com a Bíblia. Uma estrela é uma líder. Nós somos ovelhas. A ovelha não tem liderança própria. Ela sempre precisa de um pastor. Mas Davi falou do verdadeiro pastor. Ele disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me conduz às águas tranquilas. Ele refrigera minha alma por amor do seu nome. Ele me leva para os pastos verdejantes. Mas o pastor de Davi tem uma vara e tem um cajado. O pastor de Davi unge a sua cabeça com óleo, com o Espírito Santo, e faz o seu cálice transbordar. O pastor de Davi dá prazer à ovelha viver na presença de Deus, no seu tabernáculo, na sua casa, na sua presença, não em casas de diversões mundanas, carnais. Como podemos ser ovelhas? O profeta desta era, estando lá na Palestina, ele viu que aqueles que guiavam cavalos, guardavam os cavalos, vigiavam os cavalos, logo à tarde soltavam os cavalos, e que eles fossem como bem entendesse pelo campo. A mesma coisa os que guardavam os porcos e também as cabras. E ele perguntou o que era aquilo ali, como eram tratados aqueles homens. Sabe o que o seu guia, o seu intérprete disse? Eles são tratados todos de pastores. Mas todos são pastores, sim. Pastores de cavalos, pastores de cabras, pastores de porcos. Mas havia ali um pastor de ovelhas também. E ele disse que o comportamento do pastor de ovelha com as ovelhas foi completamente diferente dos demais. Quando caía a tarde, o pastor de ovelhas as recolheu no curral. E ele, acompanhando aquilo, contou a todas e se pôs na porta. Aquilo era totalmente diferente dos demais. Isso é o suficiente para que todos nós entendamos o que o Espírito quer nos dizer nesta hora. O que é que está nos dirigindo?
Qual é o sinal no qual nós temos posto a nossa confiança, a nossa vista? Aquele que está navegando em alto mar tem o seu farol. Aquele que está viajando sobre as nuvens tem o seu método de dirigir. Aquele que está viajando pela terra também tem. E nós que julgamos que estamos viajando nesta viagem tão séria, tão importante, tão tremenda, tão decisiva, destino eterno, em qual alvo estamos olhando? Qual o sinal que nós temos de que de fato estamos na rota certa? Oh, que o Espírito de Deus possa operar nesse instante e conduzir a cada ouvinte a esse estado glorioso de espírito, e que possa em tempo ter o Espírito Santo como sinal evidente, a palavra revelada, Jesus Cristo como seu alvo, como seu farol. Em nome de Jesus, nós desejamos estas bênçãos. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura De Volta à Palavra Original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. As promessas de Jesus. Firme nas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Jesus, meu Mestre, firme, firme, sim, firme nas
nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.